Hoje nós vamos falar sobre capítulo 2, sobre Sankhya Yoga. E o capítulo 2 é intitulado Uma Natureza Eterna da Alma. Nesse capítulo são alguns temas trabalhados e eu distribuí aqui para que a gente tenha uma pincelada inicialmente do que a gente vai tratar. Então ele começa com Krishna, com Arjuna ainda vivendo aquele processo de conflito, com confusão ainda, até que ele se rende, se submete a Krishna, a Arjuna se submete a Krishna, saindo dessa confusão e pedindo orientação para Krishna, para sair da confusão, na verdade. Krishna explica sobre a natureza da alma, sobre o Atma, e aí a gente tem vários versos que vão tratar desse tema. Em seguida, Krishna explica sobre o Dharma de um guerreiro, em alguns dos versos desse capítulo. Posteriormente, ele dá início ao processo da explicação sobre Karma Yoga e explica em seguida as qualidades de uma pessoa realizada. E aí, nesse processo, quando a gente pensa em Krishna explicando sobre a natureza da alma, isso é o que a gente chama de Sankhya Yoga, que dá um nome, dá o título para o capítulo. Tá? Então vamos lá. Eu não vou ler os versos em sânscrito, eu vou direto nos versos em português, mas a gente perdeu aqui um tempinho, e depois a gente vai explicando ao longo do processo. É a pobreza de espírito que afastou de mim a minha verdadeiramente heróica natureza. A minha mente iludida está confusa na sua visão do certo e do errado. Pergunto-te, o que poderá ser melhor? Diz-me de forma decisiva, refugio-me em ti enquanto discípulo, elucida-me. Então, nesse momento aqui, esse verso 7 do capítulo 2, ele ajuda a dar um passo muito importante nesse processo de orientação que ele precisava, porque até então, não sei se vocês se lembram, no capítulo 1, ele está questionando, ele está trazendo várias possibilidades de argumentação para Krishna sobre não lutar, falando que não vai lutar. E no início do capítulo 2 ele ainda está fazendo isso. Mas quando ele chega nesse ponto aqui no verso 7, até o verso 7 talvez ele esteja fazendo isso, talvez ele está fazendo isso. E no verso 7 ele se rende para Krishna. Ele realiza o que a gente é um primeiro passo de Saranagati, que é a entrega. Aí no capítulo 9, a Arjuna continua. Arjuna continua. Arjuna toma a sua decisão e ele fala, apesar dele se render a Krishna, ele toma a decisão de que ele não vai lutar e fica em silêncio. E aí nessa hora que ele fica em silêncio, Krishna até então estava muito paciente, escutando ele falando, trazendo milhões de justificativas por que não lutar, depois de ter entrado no campo de batalha, visto quem está do lado que seria o oponente ao lado dele na batalha. Ele reconheceu várias pessoas, alguns professores eminentes, seu tio-avô, Brisma, e aí isso tudo mexeu muito com ele emocionalmente, ele veio com diversas argumentações, e aí nesse inicinho aqui ele argumenta ainda, depois ele fala com Krishna que ele está realmente confuso, ele precisa da orientação de Krishna, e nesse verso aqui ele decide que ele não vai lutar, e para, fica calado. E em seguida, aí o visionário dá uma explicação, e em seguida Krishna já fica feliz, na verdade. Não fica chateado quando ele parou de falar, não. Foi a oportunidade que Krishna entendeu que agora que ele ia começar a ministrar o que ele poderia fazer, né, com a Arjuna, que orientava. Então aqui a Arjuna toma a sua decisão, que não estava preparado para lutar. Ele fala, e esse pedaço aqui, o Vishwananda faz uma elucidação e faz uma comparação, trazendo para a realidade de todos nós. A gente tem que lembrar que Krishna deu o Bhagavad Gita para Arjuna, mas todos nós, que somos aspirantes espirituais, pessoas que estão buscando um caminho espiritual, podemos nos colocar e devemos nos colocar no lugar de Arjuna, quando naquela confusão toda. Então aqui o Vishwananda faz um paralelo e traz para a nossa realidade sobre essa postura do Arjuna de não lutar, depois de ver o tipo de batalha que ele vai enfrentar e alguns processos emocionais que ele vai precisar de enfrentar. Então aqui a Arjuna toma a decisão e ele fala, ele não está preparado para lutar. E aí, é como se fosse no dia de hoje, eu estou feliz com a minha vida normal e mundana, não quero mais nada, não quero aprofundar na espiritualidade, não quero descobrir meu verdadeiro self, sou feliz com a vida que eu levo, de acordar de manhã, tomar café, ir para o trabalho, volto do trabalho, assisto um pouco de televisão, durmo. No dia seguinte, a mesma rotina. Então, aguardo com expectativa no grande final de semana, que eu vou para um bar, eu vou beber, eu vou perder minha cabeça, se quer saber o que vai acontecer.
vou entrar completamente naquela ilusão ali, vou me embebedar e assim por diante, depois vou para casa. E se não for, se eu voltar para casa, se não for dormir num outro lugar, se não acordar na cama de uma outra pessoa, que às vezes eu nem sei quem que é, num lugar diferente também, sem saber o que aconteceu na noite seguinte. Domingo, isso foi no sábado. Domingo é dia de relaxar. Segunda-feira, volta para a mesma rotina. E aí eu fico feliz com isso. Eu não estou querendo mexer com esse negócio de caminho espiritual, esse negócio é muito complicado, confuso. E essa é a ilusão que o mundo traz. E muitas vezes a mente, quando a pessoa está com o objetivo de se transformar, de se lapidar, a mente, quando começa a trazer seus questionamentos para esse processo, a pessoa distancia do coração e vai para a mente, é esse perfil de pensamento que a pessoa começa a enfrentar depois que ela começa a se deparar com os apegos dela. Quando a gente começa a se deparar com os nossos apegos, com as coisas que nós precisaremos de transcender e sacrificar para que a gente transmute os processos internos, para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva. Muitas vezes é esse perfil aqui de pensamento e de fantasia que vem na mente. Porque quem quer mudar quando a pessoa acredita que aquela realidade que ela vive é uma realidade de felicidade. Então, ninguém quer mudar. Isso é um comentário que o Jananda faz, muito pertinente porque ele, para todos nós, porque ele abre o leque, saindo o foco só de Arjuna e trazendo foco para todos nós, devotos, e para as pessoas que têm a intenção de se desenvolver, se transformar e transcender os apegos, a ilusão do mundo. É uma reflexão bem significativa aqui. Então, Arjuna está em silêncio, está preparado. O Senhor está a olhar para esse estado mental de Arjuna e ri. Então, Krishna olha para ele, quando ele se entregou e depois falou que não vai lutar, Krishna olha para ele e diz: sim, meu querido, agora posso ver que estás preparado para receber o conhecimento maior do céu. Está preparado para lutar e para se transformar. E aí, no verso 7, o Senhor diz: sofres por quem não deve sofrer, no entanto, proferes palavras de sabedoria. O homem iluminado não chora nem pelos vivos, nem pelos mortos. E nesse ponto aqui é que começa o Bhagavad Gita, do ponto de vista da sabedoria que Krishna traz para o mundo através desse acontecimento que foi o Gita, esse encontro e essa difusão de sabedoria que ele dá para todos nós através de Arjuna. Então, o homem iluminado, repetindo aquela frase, o homem iluminado não chora nem pelos vivos nem pelos mortos. Krishna diz: não existe princípio, não existe fim. Não existe nascimento, não existe morte. Krishna está aí devagar com a Arjuna, dizendo. Ele está igual um psicólogo fala muitas vezes, depois que a pessoa tem uma catarse emocional e fala muita coisa. Não adianta o psicólogo, e no caso aqui Krishna, despejar todo o conhecimento de uma vez no Arjuna, porque ele precisa de ir digerindo e fazendo as correlações na vida prática, no dia a dia, com as coisas que ele precisa de transformar, a lente que ele precisa de mudar do óculos que ele vê a vida. Então, Krishna vai devagarinho ensinando para ele passo a passo. O primeiro que ele vai ensinar é o Sankhya Yoga, que é quando ele já começa nesse processo aqui, que ele está devagarinho mostrando para a Arjuna, e ele vai desenhando isso cada vez melhor, que a Arjuna está apegada aos corpos das pessoas, ao processo de estar vivo, baseado no estar vivo no mundo físico. E aí Krishna vai elucidar, tirar essa ilusão da mente de Arjuna, explicando um pouco mais sobre a alma, sobre o Atma aqui. Aqui ele chama a alma de Atma. Então a gente vai ver várias vezes, algumas pessoas estão bem afinizadas já com esse tipo de conhecimento, algumas nem tanto, e é uma dúvida que as pessoas têm quando começa a falar de Atma, a pessoa não sabe o que é Atma. Atma seria uma alma que todos nós carregamos dentro do coração. Uma alma eterna, intocável e que não muda. E ele vai explicando e desenhando isso aqui dentro. Então, o Krishna está indo devagar com a Arjuna, dizendo: deixe-me transmitir-lhe o conhecimento passo a passo. Ele está gradualmente a tirar o Arjuna do estado que ele estava antes, um estado praticamente de um transe de desespero, com o pensamento que ele vinha, estava desesperado sobre as verdades que ele carregava e que ele, ainda que ele tivesse um sentimento verdadeiro pelas pessoas de compaixão, e Krishna fala isso claramente mais para frente, a gente vai ver aqui, infelizmente ele estava preso por algumas ilusões, alguns apegos e ilusões. Então, quando ele traz os questionamentos, por que não lutar, e os argumentos por que não lutar, no capítulo 1, ele fala sobre o problema que seria a destruição da família, a destruição da raça, as consequências inevitáveis que uma guerra traria do ponto de vista kármico, e assim por diante.
O Vijnana traz mais um comentário. Se querem a verdadeira sabedoria, saibam que não existe nascimento nem morte. Vocês são o Atma, são eternos. Para o Atma não existe princípio, não existe fim. Então por que choram? Vieram aqui para alcançar uma realidade superior. E aqui o Vijnana está acabando de dissecar o que Krishna estava falando anteriormente com Arjuna, quando ele está desenhando e trazendo para todos nós uma referência, e às vezes mudando a referência de perspectiva de vida que muitas pessoas têm, de que a vida é o corpo que a pessoa carrega, é o perfil de paradigma mental e a própria mente que nós carregamos, que nós aprendemos, nós incorporamos da cultura, nós incorporamos dos nossos ancestrais, das nossas referências sociais, e a gente vai aprendendo tudo isso e vai se prendendo a essa ideia de que nós somos essas ideias, nós somos esses valores, nós somos esse corpo, e que a gente começou a existir quando esse corpo nasceu e vai parar de existir quando esse corpo morre. E aí Krishna está trazendo isso para Arjuna e Guruji Vishwananda está dissecando isso melhor, trazendo uma clareza de que o Atma não nasceu quando esse corpo aqui nosso nasceu. Então o Rafael está aqui, mas antes do Rafael está aqui, o Atma que está dentro do Rafael, na verdade o Rafael envolve um Atma específico, esse Atma já existia muito antes da existência de Rafael e vai continuar existindo, independente de Rafael estar ou não estar aqui, no aqui e agora. Parece estranho um pouco para a nossa cultura ocidental, mas é porque é um nível bem profundo de conhecimento, justamente, não só ocidental, porque eu estou falando ocidental, porque lá na cultura oriental tende-se um olhar mais amplo sobre vida depois da vida. Mas aqui também algumas tradições espirituais, no Ocidente também tem esse olhar da existência de reencarnação, e Krishna deixa isso muito claro nesse capítulo, quando ele fala que, e a gente vai ver aqui para frente, quando ele fala que ele já existia antes do corpo dele. Então, Krishna diz: então, Arjuna, por que é que nessas circunstâncias está em sofrimento? É sábio. Não deveria estar sofrendo pelas suas palavras, quando falas? Estás a sofrer. Então, Krishna percebe que ele está falando de uma forma real, assim, com sentimento. Não deveria estar em sofrimento. Mas existe muita verdade no seu interior. Existe muita sabedoria no seu interior. Não estás apenas a dizer estupidamente todas essas palavras. Tem grandes compaixão pelos outros. Importas-te profundamente com os outros, mas queres realmente ajudar os outros? Primeiro, ajuda a ti mesmo. Se te ajudares a ti mesmo e te tornares forte, então será mais fácil ajudar as outras pessoas. Isso aqui, as pessoas que acompanham o Vishwananda, vê ele com frequência falando isso, que a gente primeiro precisa de se conhecer, se estabilizar na sua força interna, para que depois a gente possa atuar junto das outras pessoas de uma forma eficaz. E aqui, ao longo desse capítulo, esse capítulo é um portal psicológico para a gente entender alguns temas, e ao longo dele eu salteei alguns versos e trouxe aqui para a gente conversar e ler sobre eles. A gente vai ver como que a gente pode fazer isso na prática da vida, a gente se fortalecer e se conectar com esse átomo específico, esse átomo é nosso, né? Essa consciência específica, esse átomo que existe essencialmente em cada um de nós, e como se manter nisso sem cair nas ilusões da personalidade, que é isso que ele está fazendo com a Arjuna. Krishna está tirando a Arjuna do apego e dos condicionamentos da personalidade para que ele se conecte cada vez mais com ela. Mas para fazer isso, existe um processo que precisa de acontecer e tem alguns aspectos bem sutis que a gente precisa ter atenção constante. Então, no verso 12, ele fala: nunca houve um momento em que eu não existisse, nem tu, Arjuna, nem estes reis de homens, nem é verdade que no futuro qualquer um de nós, qualquer um de nós, alguma vez deixe de existir. Então aqui é uma clara expressão que Krishna traz para Arjuna sobre a existência além do corpo e a existência de outros corpos também. E a gente usa um corpo para um propósito específico. Se realizar o propósito, pronto, não precisa de outro corpo. Mas se não realizar, a gente vai ocupar um outro corpo até que o propósito seja realizado. A Arjuna estava preso na ilusão e no medo, ele não queria lutar, porque ele sabia que se ele fosse lutar e usasse todo o potencial, a competência dele para cumprir o papel dele ali, ele mataria muitas pessoas. É o que estava na cabeça dele. Que ele seria o causador da morte de algumas pessoas, que para ele era como se fosse, usando uma palavra tradicional, como se fosse ídolo dele. Ele tinha reverência grande
por algumas pessoas ali, alguns homens que tinham sido professores deles, que tinham um laço consanguíneo com ele. Ele estava com medo das consequências kármicas disso. Então, o Krishna está tirando eles dessa fantasia de que o próprio Arjuna não é aquele corpo, mas aqueles homens todos que eram reis, representantes de diversas regiões, que estavam ali no exército oposto, que a gente viu no primeiro capítulo, está descrito cada um deles. Ele está falando que aqueles homens também não são aqueles corpos, eles são atmas, são seres, são almas, que hoje ocupam aqueles corpos, mas que já ocuparam outros e provavelmente no futuro vão continuar existindo, ocupando outros corpos e cumprindo outros papéis. Nunca houve um momento, isso é tão bonito, ele fala. Aqui Bhagavan Krishna, comentário de Vishwananda, revela a Arjuna a qualidade da eternidade da alma. Ele diz, nunca houve um momento em que tu ou eu não existíssemos, todos nós existimos. Mesmo antes do nosso nascimento, antes de nós nos manifestarmos nesses corpos. E vamos continuar a existir mesmo depois desses corpos desaparecerem. Mesmo que o corpo morra, a alma é eterna, ela continuará a viver. Por isso, Arjuna, não deve sofrer por esses familiares ou temer a sua destruição. Então, isso já é o que eu falei antes, tirando Arjuna desse medo de cumprir o papel dele, de ser um guerreiro e lutar na guerra. A alma é eterna, ele continua. É preciso vir aqui, cumprir o seu papel, o seu dharma. Cada um tem 2 dharmas. Todos nós temos 2 dharmas. O Swadharma, que é o dharma individual, e o Vishvadharma, que é o dharma universal. Então, o Swadharma ele é condicionado pelo perfil de karma que cada um de nós carrega, a alma de cada um de nós carrega, e em função deles a gente vai vir com determinadas tendências, a gente vem cumprir determinados papéis, exercitar determinados papéis aqui nesse mundo. E o Vishvadharma é o Dharma universal que todos nós temos como seres espirituais e seres humanos também, que é realizar o sagrado em nós. Então, todos nós viemos aqui, estamos aqui cumprindo um papel que é de realizar o sagrado. Mas a alma permanece eterna, ele fala, ele continua. E depois o corpo morre, a alma permanece eterna. Antes dessa vida, estavam em outro lugar, no outro corpo, mas agora estão aqui nesse corpo. Continuarão nesse ciclo de nascimento e morte, até que finalmente alcancem o próprio Senhor. Então esse é o Swadharma de todos nós. Até que todos nós alcancemos o próprio Senhor, a consciência de sagrado divina, nós continuaremos nesse ciclo de morte e nascimento. Krishna fala isso acalmando Arjuna. E ele continua ainda. Todos eles, esses homens, os reis, que estão no lado oposto do campo de batalha, existiram antes. Até tu, mesmo eu sempre existi. Estamos apenas a jogar esse jogo, esse drama. Quando esse corpo estiver acabado, quando cumprir o papel, o corpo definhar mesmo, continuaremos a viver posteriormente. Então, por que sofreres por isso? Desperta, realiza-te. A natureza da alma é eterna. Então, o Vishwananda disseca um pouco mais sobre o que Krishna já estava falando, ele acrescenta alguns trechos aqui. E eu trouxe alguns pedaços inteiros, né? Fica um pouquinho longo, às vezes até um pouquinho cansativo pela leitura, porque fica muito explícito alguns temas muito importantes. E aqui ele está falando de morte e reencarnação, e aqui também ele está falando sobre o objetivo final dessa nossa tradição. Que o objetivo final, nesse pequeno trecho aqui, nós continuaremos vindo e voltando até que a gente finalmente alcance o próprio Senhor. Quando a gente alcançar o Senhor, alcançar a Krishna, alcançar Narayana, a gente vai sair desse ciclo de morte e renascimento. E a gente precisa de despertar consciência para quem somos nós realmente e desidentificar dos papéis só que estamos cumprindo hoje, que são importantes também, faz parte do que a gente veio fazer. Mas além do Swadharma, que é os papéis que a gente veio fazer, a gente tem que focar muito no Vishvadharma, que é o objetivo final de estarmos aqui, que é alcançar o próprio Senhor. E aí Vishwananda fala para a gente despertar e sair do condicionamento que nós somos o corpo, para que a gente entenda e apreenda e descondicione a mente de outra coisa, trazendo o foco e a atenção para que nós somos uma alma eterna, cada um de nós. O verso 13. Assim como a alma passa fisicamente pela infância, juventude e velhice, assim como o corpo passa. Não, desculpa. Assim como a alma passa fisicamente pela infância, juventude e velhice, também passa também pela mudança do corpo. O homem, com o autocontrole, não se deixa perturbar nem cegar com isso. O corpo vai mudando. Ele está fazendo uma analogia para que a gente não se apegue aos corpos. Ele explica claramente que todos os nossos corpos
Nós todos estamos aqui hoje somos adultos. Somos 10 pessoas, somos 10 adultos. Pode ser que tenha algum jovem, alguma criança próxima, mas o corpo que eu tinha quando eu era criança não existe mais. Aquele corpo morreu, dando lugar para esse corpo estar aqui. Mas como a nossa mente, a nossa consciência está acompanhando o trânsito desse processo, muitas vezes a gente não toma consciência disso. Então a gente passa pela infância, passa pela juventude, vai chegar à velhice, se der sorte, se não morrer antes, mas depois da velhice a gente vai largar esse corpo. Mas a gente não sofreu quando a gente largou o corpo de criança. A gente pode ter tido algum conflito emocional com as mudanças de responsabilidade, com as mudanças de visão de vida que vai trazendo. Mas não com o corpo. Geralmente a gente não tem esse tipo de conflito. O corpo da infância. Às vezes o corpo da juventude para a fase mais madura, algumas pessoas têm um conflito, porque perde um pouco da força física que a juventude tem. Quando você tem 20 anos de idade, não é o mesmo corpo quando você tinha 40, nem o mesmo corpo quando você tem 60, e assim por diante. E algumas pessoas que estão apegadas à força, a determinados atributos do corpo de jovem, começam a sofrer já quando o corpo vai transformando. Isso existe. Mas essa transformação do corpo já é para trazer para a gente também um olhar mais profundo e um desapego para o corpo, apesar da necessidade do cuidado dele sempre, porque esse corpo pode, num determinado momento, nós vamos precisar de deixar esse corpo, mas o papel que a gente veio cumprir, o Vishvadharma, a gente vai continuar cumprindo se a gente não conseguir realizar ele completamente nessa vida. Então a gente precisa de ter um cuidado com isso e aos poucos Krishna vai abrindo a mente de Arjuna e a nossa também sobre esse aspecto. Então, quando ele fala assim, o homem com autocontrole não se deixa perturbar nem cegar por isso, é que o homem, quando está focado na consciência da alma, ele não fica perturbado pelas transformações do corpo. Então, ele continua, que o vosso Atma é eterno, o Atma ainda é o mesmo. Então, o nosso corpo muda, a gente muda de corpo também, mas o Atma não muda. É o mesmo Atma que entra num corpo, sai de um corpo, entra no outro corpo, sai do corpo. Então, para tudo que é criado, a mudança existe apenas no exterior. O corpo muda. A natureza, Prakriti, que é o nome que a gente dá para o mundo material como um todo, é chamado de Prakriti, ela muda. Mas a alma, que é o Atma, em si, nunca muda. Então, nosso Atma, ele não é afetado pelas experiências que a gente tem. A gente não torna o Atma mais limitado ou mais poderoso. O poder do Atma já está dentro de cada um de nós. A questão toda é que, dependendo do perfil de karma que a gente cria, karma aqui é ação, ação que gera reação. Então, a lei do karma tem a ver com isso. E o perfil de atividade que a gente desempenha aqui gera consequências. E essa consequência pode trazer, como se fosse uma lâmpada que tem um bulbo, essa consequência pode sujar o bulbo da lâmpada, o que limita do brilho do que está dentro da lâmpada sair, ou pode limpar a poeira que está em volta da lâmpada, facilitando e melhorando a expansão do brilho do que está dentro da lâmpada sair. Assim também é o átomo em nós. E a nossa mente, ela cumpre o papel desse bulbo. Ela pode estar mais limpa, ou ela pode, mente como um todo consciência, ou ela pode estar limitada de acordo com o perfil de tendência que a gente nutre, perfil de karma que a gente traz, ou que a gente gera. E o ideal é que a gente vá limpando os nossos karmas limitantes, para que a gente possa expressar a consciência do Atma, do divino aqui e agora, e se conectar cada vez mais com o Atma. Então, no verso 17, só perguntar uma coisa para vocês aqui. Está muito rápido? Estou falando correndo? Acho que eu fiquei. Tá não? Tá tranquilo? Obrigado. Fiquei meio apavorado com o atraso do início, vocês desculpem. Então, no verso 14. A interação dos sentidos e objetos, ó filho de Kunti, é um outro nome que a Arjuna constantemente dá nomes diferentes. Krishna constantemente dá nomes diferentes para Arjuna. Então, o filho de Kunti, ele é filho de Kunti, chamou ele disso. Então, a interação dos sentidos e objetos, ó filho de Kunti, dá frio e calor, prazer e dor, coisas transitórias que vêm e vão, suportas, ó Arjuna. Então, Krishna começa a explicar aqui um outro aspecto muito importante de Arjuna tomar consciência. Ele está ensinando um pouco para Arjuna que ele tem algumas tendências, que ele tem uma identificação com o corpo e com a mente, e ele vai explicar um pouco mais sobre as questões da própria mente e como transcender algumas coisas, e ao longo desse capítulo ele explica isso. Como transcender essas tendências da mente. As tendências da mente principal são o apego e aversão, e aí ele fala da dualidade como um todo. Apego e aversão é uma dualidade, mas ele fala de várias, frio, calor, prazer e dor,
e muitas outras coisas, coisas que vêm e vão, a transitoriedade das coisas. Então, os sentidos e a interação com os sentidos faz com que a gente interaja com o mundo. E aí faz com que a mente interaja com o mundo. E a mente interagindo com o mundo é o que vai trazer os apegos e as aversões na nossa vida, que é o que vai trazer o nosso sofrimento, à medida que a gente vai ficando preso nos apegos e nas aversões. As duas coisas vão trazer sofrimento para nós. Então, o Krishna vai explicando algumas coisas, a gente vai ver alguns versos mais à frente, que isso fica mais detalhado ainda, de como transcender essa dualidade. Então, o Senhor, e ele vai trazendo também, além de como transcender, ele vai trazendo e enfatizando aqui, os comentários de Vivekananda ajudam muito, é claro, as ferramentas para a gente transcender essa tendência na mente. A gente transcender a tendência e os condicionamentos que a gente já tem. E como se conectar com o objetivo final. O objetivo final que a gente viu aqui é conectar com Narayana, com Deus. Então, o Senhor Krishna diz a Arjuna, supera o prazer e a dor. Sai desse drama da dualidade e lembra-te que és eterno. Repara a mesma coisa, uma e outra vez, a eternidade da alma. Quando ele fala aqui, repara a mesma coisa, uma e outra vez, a gente tem que lembrar que o nosso processo de aprendizado. Desde que nós nascemos, a gente tem condicionado, e poucos de nós têm um reforço diferente disso no mundo, a estar sempre atento às coisas do exterior. Raramente a gente tem um reforço desde que a gente nasce. Poucas pessoas são de sorte, tem pais que cuidam desse processo, a maioria de nós não tem, de começar a criar um reforço interno para algumas tendências e qualidades da alma. Então aqui Krishna está trazendo um lembrete para Arjuna, que já é um homem adulto e um homem sábio na percepção dele, do que ele já falou aqui, que é para ele repetir constantemente na própria mente que ele é uma alma. Repetir sobre a eternidade da alma, para que ele consiga transcender o paradigma o paradigma dele de que ele é aquele corpo. De aquelas pessoas todas que ele está vendo na frente dele, naquele campo de batalha, é um corpo. Então ele reforça isso nele. Então, às vezes tem que se repetir uma coisa 10 vezes para que o outro perceba. A gente tem que ensinar alguma coisa para uma pessoa para que ela aprenda um determinado processo, principalmente se vai contra o que a maioria do mundo, das experiências de vida da pessoa mostra. A gente precisa de reiterar a pessoa várias vezes sobre um determinado tema para que ela aprenda profundamente. Então, para a gente fazer isso com a gente mesmo, ele fala aqui, a mente é assim também. Até que ela se habitue a uma certa realidade, essa realidade é facilmente esquecida e a mente divaga. Então, isso aqui é um pulo do gato. Um trecho que está dentro do Gita, que é para que a gente tenha clareza da importância de fazer o sadhana. O sadhana é o lembrete diário que a gente tem de conectar a mente com uma realidade interna. E aí eu coloquei aqui a importância do sadhana, porque a gente tem uma visão de o sadhana é eu fazer meu japa 1 hora por dia. Ou meu sadhana é eu fazer um puja, que eu criei esse sadhana para mim. Ou se é uma pessoa de uma outra escola que não é da Bhakti Marga, tem um sadhana específico, em determinadas meditações, e assim por diante. Isso é um olhar sobre sadhana. Mas quando a gente aprofunda um pouquinho mais aqui, a gente vê que sadhana é visto como um estilo de vida. Então, a gente precisa de ter um estilo de vida, até para que eu consiga depois, a gente vai ver num verso aqui para frente, para que eu consiga sentar e meditar no meu Atma, eu meditar no meu mestre, meditar no mantra que eu vou entoar, eu preciso nos outros momentos do dia, em determinadas outras atividades que eu desempenho, papéis sociais que eu desempenho, eu preciso de ter foco também. Eu preciso de tomar cuidado com o perfil de estímulo que eu nutro a minha mente. Porque se eu nutro a minha mente de qualquer coisa que ela quer, e eu não tenho foco nas outras atividades que eu preciso ter, eu vou deixando minha mente devagar ao longo do dia. Quando eu sento para fazer meu sadhana específico, a minha mente vai devagar também. Ela não vai focar. Ela não está acostumada a focar, ela está liberada para não focar o tempo inteiro. E quando a gente vê o sadhana nesse ponto de vista, o sadhana se torna um estilo de vida. O Senhor estará a lembrar-lhe que tudo aquilo que tens falado não é real, não é a realidade. Só está de passagem. Estás aqui para testemunhar isso. És a grande testemunha. É apenas quando percebem que são o grande observador, que são o átomo que existe dentro de cada corpo, cada um de nós, essa alma que tem dentro de cada um de nós, que conseguem observar a vida e não ficarão presos no seu drama. E aí, quando fala preso no drama, é o drama que eu tinha citado antes, de a gente se envolver e a gente acreditar que tudo que a mente está vivendo é a realidade última. E a gente vive alguns dramas como se fosse um filme. Eu estou assistindo um filme,
Se eu me envolvo no que está acontecendo com o personagem do filme, eu vou sofrer demais. Aí, por vezes, o personagem vai sofrer, vai ter uma desilusão amorosa, vai perder um parente, vai perder um objeto que ama, vai ter um prejuízo, ou vai ficar muito feliz. Se eu me conectar demais no personagem do filme, deixa de ser um lazer e torna um sofrimento. E aí o Krishna está falando isso aqui, está trazendo essa clareza aqui, Vishwananda nesse comentário, que nós não somos esse drama que esse personalidade nós vivemos. Nós somos uma alma, um observador interno que existe dentro dessa personalidade. Essa é a nossa identidade real. E que se a gente ficar se identificando com as nossas personalidades do dia a dia, a gente vai sofrer demais e vai estar sempre preso nos aspectos e as tendências da mente, do apego e da aversão. A gente vai sofrer sem parar. Então, quando estão no vosso sadhana, quando estão sentados em meditação, quem está a perceber tudo? Então, o Joananda explica aqui que quando a gente consegue desvincular um pouco desse observador que está só na mente, se envolvendo com todas as coisas, no sadhana, que a gente para repetir o nome de Deus, que a gente para meditar, que a gente tem um foco mais específico. E aí ele está trazendo esse olhar para a gente manter a lembrança constante, que é o que ele falou logo atrás, o tempo todo, se possível, de que nós não somos essa personalidade que cada um está desempenhando aqui agora. Quando olham mais profundamente para o interior, no interior existe mais alguém a observar. Quem está a observar? Esse é o grande self. Esse observador interno é o grande self. O grande self está sempre a observar. O grande observador está sempre a ver e observar a vida como a vida está a decorrer. Agora está a observar e a ouvir nesse corpo. Antes estava a observar e a ouvir em outro corpo. E aqueles que ainda não alcançaram a graça do Senhor estarão mais tarde em outro corpo. Ou seja, aqueles que não alcançaram conexão com Deus vão ter que nascer de novo. Quem de nós não alcançar essa conexão com Deus vai nascer outra vez. É o que ele está falando. É claro que irão passar pela evolução. A gente vai melhorando, vai transcendendo alguns paradigmas limitantes, mas a gente vai precisar de renascer. Quando a gente lê isso daqui, pode parecer um pouco muito... como é que eu falo? Didático ou mesmo mental demais, até que a gente traz para a realidade prática. Como eu consigo perceber o seu observador? Quando eu paro no meu dia a dia e acordo de noite tendo um sonho, e eu percebo a realidade e falo assim, não, peraí, esse sonho foi só um sonho. Eu não estava naquele lugar, não estava encontrando aquela pessoa, não estava fazendo aquela atividade. E aí eu estou aqui agora. Esse aqui agora, que despertou do sonho e que lembra que eu estou numa outra realidade, é minha personalidade. Aquele que estava vivendo o sonho, que estava num outro lugar, é uma outra parte da minha consciência. Mas existe uma parte interna que consegue observar e ver que aquilo era um sonho e essa aqui é a realidade que eu estou vivendo aqui agora. Esse observador interno, que é o que observa todas as coisas, é a mesma parte de nós, se a gente for pensar profundamente, que consegue ter essa clareza, se eu estou dormindo, se eu estou acordado no aqui e agora, é o mesmo que consegue lembrar de uma experiência que eu vivi há 30 anos atrás, e às vezes eu posso lembrar até que meu corpo não é o mesmo mais. A minha mente mudou muito também, mas tem uma parte de mim que lembra a ponto de lembrar pensamentos, sentimentos e emoções que eu vivia naquela experiência lá atrás. Às vezes eu estava encontrando meu avô que já morreu e estava brincando com ele, e aí se eu focar profundamente nisso, vai vindo mais aspectos da consciência. Então tem uma parte dentro de mim que consegue ver que eu não sou aquela criança mais, mas que aquilo aconteceu, consegue ver que eu não estou dormindo agora, que eu estou desperto, consegue ver que eu estou numa interação aqui de forma online com algumas pessoas, e tem um outro eu externo, que é o que está fazendo a interação enquanto é isso. Então, se a gente fizer uma reflexão, todos nós conseguimos perceber que existe uma consciência por trás dessa mente que expressa aqui agora e vai além dessa mente limitada e superficial nossa. É uma forma sutil, ou sutil não, mais rasa até, de ver sobre esse observador, que a gente consegue perceber muito profundamente quando a gente entra em determinados estados de meditação. Verso 17. Sabe que é imperecível aquilo de que tudo isso é extensão. Quem pode matar o espírito imortal? Então, Krishna tinha começado com uma reflexão para o Arjuna, explicando para ele sobre quem ele é de verdade, quem são aqueles reis, que o Arjuna não é o corpo, o Arjuna é imortal. E ele continua aprofundando. Quem pode matar o espírito? Porque
Se ele tinha que desistir, o Krishna, nesse processo ali, ele estava ajudando o Arjuna a recobrar a coragem natural dele, que ele tinha desistido da coragem dele, do papel que ele tinha de desempenhar. Krishna tá retomando para ele a consciência de que aqueles homens, aqueles corpos todos que ele está vendo na batalha, não são corpos, que são espíritos. E ele está falando de um jeito sutil aqui com Arjuna, que ele pode até cumprir o papel dele e os corpos morrerem, mas quem é que vai conseguir matar uma alma que é imortal? Um espírito que é imortal? Isso não é nem pertinente, esse olhar. Ele está abrindo a mente do Arjuna. Ele continua no verso 18. Os corpos finitos têm um fim, mas aquilo que possui e usa o corpo é infinito, o átomo, no caso. É ilimitado, é eterno, é indestrutível. Portanto, luta, ó Bharata, Arjuna. Então ele está contando para o Arjuna que é para ele tirar essa ideia de que ele vai matar as pessoas e vai ter muito problema kármico e as famílias vão ter consequências terríveis, a ancestralidade vai ter consequências. Ele está, aos poucos, criando um reforço oposto do que o reforço negativo. O Arjuna, quando ele vai argumentando no primeiro capítulo e no início do segundo capítulo, trazendo justificativo do porquê não lutar, ele está criando um reforço negativo de fortalecendo a ideia de que ele não deve lutar. E à medida que Krishna vai em cada um desses versos, elucidando para Arjuna que as pessoas não são corpos, que eles são almas, que são eternos, que os corpos não vão morrer, e que o Arjuna precisa de cumprir o papel dele, inclusive, que é de ser um guerreiro, ele é um kshatriya, ele vai aos poucos criando um reforço oposto ao que a mente do Arjuna tinha criado, para devolver para o Arjuna a lucidez e o centramento e ele cumprir o papel que ele veio cumprir na vida. O Swadharma do Arjuna, a gente não deve esquecer, é ser um kshatriya, que é ser um guerreiro. Então ele veio para lutar, ele nasceu para isso, ele cresceu trabalhando, desenvolvendo competências e talentos para cumprir esse papel. Além de cumprir o papel de realizar Deus, que ele está fazendo também no meio desse processo, à medida que ele se rende a Krishna e começa a escutar, e à medida do possível vai colocando em prática tudo que Krishna vai ensinando para ele. Vishwanatha traz um comentário que tudo que é matéria voltará à matéria. Aqui o Senhor está a dizer que a mente, os sentidos e o corpo físico são todos perecíveis. Krishna deixa claro isso, que quem nasceu vai morrer. Seja o que for que vejam no exterior é perecível, ou seja, vai acabar. Tem um limite e terá o seu fim. Mas vocês estão aqui para usar essas limitações para cumprir o vosso dever, para cumprir o vosso Dharma. Esse infinito, o átomo, que está presente no vosso interior, é a realidade. Ele diz, não fiques na ignorância, sabe que és eterno, sabe que é indestrutível, então luta. Então, Vishwanatha traz um esclarecimento maior ainda aqui, de que a gente precisa de usar os instrumentos que Deus deu para nós nesse momento de vida. Cada um de nós ganhou um corpo, ganhou um determinado padrão intelectual, uma consciência, uma mente, oportunidades externas, vive experiências diversas, tem talentos específicos, para poder transcender as limitações que também tem, para poder transcender a ignorância que existe dentro de nós, para que a gente possa cumprir o nosso Swadharma, para que a gente possa se conectar com o sagrado. E Krishna está falando com a Arjuna, usa o instrumento que você tem aqui agora para cumprir o seu papel, para que a gente exerça. A gente precisa de cumprir o nosso Swadharma para chegar no Vishwadharma também. E aí é o que Krishna está falando com a Arjuna. Krishna está esclarecendo para ele que ele precisa de transcender aquela ignorância de achar que as pessoas são os corpos e que ele também é só aquele corpo, que ele é eterno, para desistir daquela ideia que ele fortaleceu tanto, com tantos argumentos, para ele lutar, cumprir o papel dele. No capítulo 38, que já vou dar um salto um pouquinho maior, aí Krishna entra um pouco mais em alguns versos, eu não vou citar todos aqui, que é explicando para Arjuna sobre o Dharma dele, o Swadharma de um kshatriya, que é um guerreiro. Então, o Dharma do guerreiro é lutar, é defender a pátria, defender o local, defender o povo, defender determinados valores. E como a gente viu nas aulas anteriores, essa guerra já não é uma guerra só por um reino, é uma guerra para o restabelecimento da justiça. Então, por isso que o inicinho até aqui é tão importante para a gente entender porque Krishna vai dar determinadas orientações para o Arjuna. Então, faz o que dor e felicidade, perda e ganho, vitória e derrota sejam iguais para a tua alma. E depois segue para a batalha. Dessa forma, não incorrerás em pecado. Então, Krishna dá uma orientação para o Arjuna, para ele transcender as tendências da mente, do apego e da aversão, para que ele pare de ficar preso à ideia de matar o outro, ou o outro estar vivo, do outro morrer, do outro sentir dor, ou o povo ficar sentir uma dor grande por causa da perda das pessoas,
Não sei se todos lembram dos argumentos que ele usava no início, e aqui ele está refutando os argumentos de Arjuna, à medida que ele vai explicando dessa forma algumas coisas, de que as famílias irão ficar órfãos de pai, as crianças terão problema, os ancestrais não serão honrados, porque as pessoas vão morrer. Então, ele está falando com a Arjuna, sai dessa ideia de que quem é que vai ganhar a guerra, sai dessa ideia de que quem é que vai ganhar a terra vai perder a terra, que família vai ficar assim ou vai ficar assado. Começa a focar de que todo mundo que está aqui é uma alma, você é uma alma também, e cumpre seu papel. Se você fizer isso, cumprir o seu papel, que o seu papel é de ser um guerreiro, um kshatriya, sem esse foco de eu estou aqui para ganhar isso ou aquilo, e depois ele deixa mais claro mais para frente algumas vezes, vai ficar... A Arjuna vai conseguir cumprir o papel dele sem criar novos karmas. Ele vai conseguir cumprir o dharma mesmo dele. E aqui mais para frente ele vai falar em alguns versos sobre esse processo de karma. Então, o que Krishna diz a Arjuna, desperta, meu querido, percebe que tudo isso é apenas um drama encenado por mim. Ele está falando que Arjuna já tinha consciência de que Krishna era um ser sagrado. Mais adiante dirá, eu sou aquele que tudo faz, não tu. Então, ele está falando com a Arjuna, ó, eu sou aquele que está conectado com o seu átomo. Então, você tem que fazer uma coisa, você tem que cumprir o seu papel e para de achar que eu sei que está fazendo, sua personalidade está fazendo. Né? Em outras palavras, Krishna está falando que ele é o que está junto do átomo, é o Paramatma. E depois a gente vai falar um pouquinho desses termos específicos. Aqui só está a dizer, Arjuna para despertar. Vê isso do ponto de vista da sua alma, não veja só o que a sua mente percebe. O Senhor diz-lhe novamente, luta, Arjuna, segue para a batalha, dessa forma não incorrerás em pecado. Seria um pecado para Arjuna, que é um kshatriya, não lutar. Tratando o prazer e a dor igualmente, ó Arjuna, prepara-te e cumpre o seu dharma, o seu papel, o seu dever como homem. Ele diz, não te preocupes se queres ganhar o reino dos céus. Tu não desejas o reino. O Cristo já sabia o que ele desejava, não. Queres fugir do reino. Então, não se deseja, se não desejas todas essas coisas, se não queres o reino e é fácil para ti, não. Se não queres o reino, é fácil para ti? Não. Apenas lute e cultiva o sentimento de equanimidade. Então, o Guruji está esclarecendo aqui, fazendo um comentário, ampliando um pouco o que o Krishna tinha falado com a Arjuna, de que o Krishna já sabia as intenções de Arjuna, já sabia que Arjuna não queria lutar, Arjuna não tinha ambição de um reino, e a gente tem que lembrar aqui que essa guerra é para que a justiça se restabeleça do tanto de coisa perversa que os Kauravas tinham estabelecido com os Pandavas. Eles tinham herdado de forma irregular um reino, que não era para ser deles, era para no mínimo ser dividido com os Pandavas. Depois os Pandavas criaram um reino deles, no Indra Pradesh, Indraprastha, desculpa, e os Kauravas tomaram através daquele jogo fraudulento. Então, e aí um tanto depois eles ficaram no exílio, só uma memória aqui do processo, e depois que eles voltaram do exílio e solicitaram a parte deles, os Kauravas não quiseram dar. Então essa guerra que está acontecendo não é porque os Pandavas querem de qualquer jeito brilho, quer glória, quer reino, não, está acontecendo pelo restabelecimento da justiça. E aí a Arjuna tem esse conflito todo porque ele não quer que o sofrimento exista dentro da concepção da cabeça dele, o sofrimento do ponto de vista físico. E aí Krishna está trazendo toda essa elucidação de que isso transcende o físico para ele focar no papel que ele tem que fazer e focar de que isso tudo transcende o físico, que ele é uma alma, quem está ali também são almas. E ele traz aqui de que tudo vai acontecer do ponto de vista da vontade dele. Quando ele fala assim que ele é que estabelece as coisas e não Arjuna, o Arjuna sair desse lugar de achar que ele é o fazedor das coisas. Então, deves envolver na luta. Não te estou a dizer para lutares para ganhar alguma coisa. Não te estou a prometer nada. Luta apenas. Não penses em como lutas. Já sabes que não desejas nada. Isso é bom. Então, Krishna... Deixa eu ler tudo. Isso é o principal. Muito bom. Luta apenas, por favor. Levanta a tua arma e luta. Ele tinha largado o arco no chão. E aí ele fala para ele pegar o arco e fazer o papel dele. É a única coisa que te estou a pedir. Se apenas fizeres o que te digo, isso trará paz eterna e suprema. Esse é o comentário de Guruji. Então aqui, esse pedaço é um pedaço que é um pulo do gato, mais uma vez, para todos nós na vida, porque o Krishna desenha para ele aqui qual que é a fórmula da paz. Então,
fazendo um resumo rápido de uma fórmula da paz, que com a mente, com a consciência conseguir entrar em paz, a gente precisa de fazer o melhor que a gente pode, com os instrumentos que a gente tem hoje, no momento que passa, que é o hoje, fazer da melhor forma possível, sem expectativa de ganho. Então a gente faz o que precisa de ser feito da melhor forma possível, com o talento e as ferramentas que Deus nos deu, a vida nos deu, e é isso que permite que a nossa mente, a nossa consciência entre em paz, se a gente não estiver cheio de expectativa, que é o caso de Arjuna aqui nesse processo. Então, Krishna quer só que ele faça o que tem que fazer. Ele não precisa de convencer a Arjuna a ter ambição para poder motivar ele a lutar. Não. Ele só está trazendo para ele a consciência do que precisa de ser feito. E Krishna e Arjuna só quer a paz. Ele quer a felicidade e paz, no final das contas. Não só para ele, mas para todo mundo. E aí Krishna está explicando aqui muito claramente que ele precisa de fazer o papel dele para que ele consiga entrar em paz e sair daquele conflito como um todo, e para que tudo, a justiça se estabeleça e a paz volte a reinar para todo mundo. Verso 39. Ó filho de Prita, é um outro nome de Arjuna. Este conhecimento que te foi ensinado até agora diz respeito a Sankhya, é o que ele chama de Sankhya Yoga. Ouve agora os ensinamentos relativos ao Yoga, que ele está chamando de Karma Yoga. Porque se estás em Yoga, através dessa inteligência, afastarás a escravidão do karma. Então aqui tem dois temas e dois tópicos importantes que são diferentes. Um é o karma, que toda ação tem uma reação, e ele está muito preocupado com quais serão as consequências da ação dele em lutar. E aí Krishna vai começar a introduzir a ciência para ele do Karma Yoga. Ele já começa a explicar que Karma Yoga é um ensinamento que ele fala aqui para frente, que está além do Sankhya. E vou ler aqui mais uma vez, que vai ficando mais claro, depois eu explico de novo. Tem te ensinado, ele estava ensinando para ele o Sankhya Yoga, que é o yoga do self, a consciência do Atma e da conexão com o Atma, a importância disso. Falei agora mesmo sobre como te podes realizar, o que tens de fazer, o que tens de largar, como tens de aceitar. Então, em diversos versos aqui, até esse momento, ao longo do livro, Krishna está explicando a Arjuna sobre os processos que ele tem que desapegar, o foco que ele precisa de ter no Atma e não na mente, não nas questões do mundo externo que ele vê, mas ele está ensinando até esse momento aqui para Krishna, para Arjuna, focar no Self. Então é isso que ele chamou de Yoga do Self. Agora falarei sobre algo maior, porque vejo que tens a atitude de equanimidade no seu interior, tem essa atitude de equilíbrio, não tem aquela ambição. Agora podes passar para o ensinamento seguinte. Devido a essa atitude que cultivaste, que esse exemplo que ele fala lá atrás, que ele percebe que Krishna que Arjuna tem um sentimento real de compaixão pelas pessoas, então tem a ver com isso também. Devido a essa atitude que cultivaste, Arjuna, vamos agora falar sobre o yoga da atitude equânime. Então é o yoga que visa realizar o que precisa de ser feito sem a expectativa, o apego e a ambição pelo resultado das atividades. Ele vai explicar aqui para frente sobre Karma Yoga, e aqui ele está entrando e está chamando esse processo de Yoga da equanimidade, que é o Yoga do equilíbrio. É o Yoga que, na verdade, ele vai falar sobre o Karma Yoga como sendo criar a atividade sem expectativa do que ela vai gerar. Fazer o melhor que se pode, no momento que se passa, com os instrumentos que se tem, sem apego pelo resultado. E ele fala isso ali atrás, que a gente pode e deve fazer o que a gente tem que fazer sem a expectativa de um resultado. Então, nesse caminho, nenhum esforço é perdido, nenhum obstáculo prevalece. Mesmo um pouco dessa prática liberta a pessoa de grande medo. Mas você fala assim, que medo, né? Medo de conectar com o divino, no final das contas. Então, o Karma Yoga, se tudo que a gente faz, a gente entrega o mérito do que a gente está fazendo para Deus, isso que é Karma Yoga. Então, Karma Yoga tem a ver muito com a intenção. Então, eu posso estar na minha atividade, eu posso ser um bibliotecário, e no início do dia eu oferecer o serviço que eu vou cumprir ali para Deus. Então, o Karma Yoga se torna um estilo de vida. Não é só uma atividade específica ligada à ideia de yoga que a gente tem. Quando a gente faz tudo na vida, e aí vocês lembram que eu estava falando de sadhana antes? E aí Karma Yoga se torna um sadhana. Quando tudo que eu faço na minha vida, eu faço com a intenção de entregar para Deus, e aí a gente vê aqui, por exemplo, os devotos do Vishvananda, quando a gente, no início do dia, canta um mantra, oferecendo o dia para Guruji, que é o verso 88 do Guru Gita.
E é uma forma de já entregar o dia e tudo que a gente vai fazer, que a gente deveria fazer esse verso de coração e saber amigo que a gente está fazendo, para que a gente entregue todas as nossas atividades para Deus. Isso já é o início da nossa atividade em termos de Karma Yoga. A gente já vai se aproximar cada vez mais do sagrado, do divino, quando a gente oferece todos os méritos de tudo que a gente faz da melhor forma que a gente pode, usando todos os instrumentos que a gente tem no momento que passa. A gente oferece tudo para Deus, a gente está criando Karma Yoga, a gente está fazendo Karma Yoga. E qualquer atividade que a gente faz, dentro desse ponto de vista, que qualquer esforço, que é o que está sendo explicado aqui, não é perdido. Isso vai ter um efeito em a gente se aproximar cada vez mais do nosso objetivo. E aí, isso liberta, cada vez que a gente se aproxima mais, liberta a gente do medo de estar separado. Então, nesse caminho, nenhum esforço é perdido. Isso é Karma Yoga. Krishna diz que, no que se refere a seja o que for que alcançam nesse mundo, quando semeia uma semente na terra, existirá o resultado da semente. Então, qualquer coisa que a gente faz, gera um karma. E o karma vai ter um resultado. Mesmo que falem em proteger a semente, ela vai crescer. Então, no ponto de vista de karma, tudo que a gente faz vai ter um efeito. Esse processo vai acontecer. Assim, nesse caminho, nenhum esforço é perdido, nenhum obstáculo prevalece. Mesmo um pouco dessa prática liberta a pessoa de grande medo, que é o medo de não alcançar o objetivo, que é se unir com Narayana. Então, todos nós, no nível profundo, no nível do Atma, no nível da alma, sabe do nosso Adama, que a gente veio aqui para um propósito sagrado, que é se conectar com Deus. E quando a gente começa a trabalhar no mundo e não está vislumbrando, não está sentindo que a gente está aproximando disso, isso gera um medo na alma, gera um medo profundo, gera alguns bloqueios em nós. Nenhum obstáculo prevalece, mesmo um pouco dessa prática, liberta a pessoa do grande medo. Então, à medida que a gente faz isso todo dia com todas as nossas atividades, a gente está fazendo um sadhana constante o tempo todo. Aqui Bhagavan Krishna diz que se fizer um pequeno esforço, se primeiro tiveres mostrado interesse, mesmo só um bocadinho de interesse, e feito um bocadinho de prática, mostrarão a vontade de avançar. Isso ajudará a trazer a libertação, a salvação da vossa alma. Nenhum obstáculo prevalece, independente do nosso karma. Seja ele muito complicado, seja limitações grandes na vida, bloqueios que a gente tem no caminho, situações complexas que a gente enfrenta, independente do que a gente vai enfrentar, o que ele está falando aqui, se a gente tem esse foco em manter as nossas atividades e a nossa vida, entregar a nossa vida como uma oferenda para Deus, isso que é Karma Yoga, a gente vai aos poucos transcendendo essas limitações e se libertando a alma desses condicionamentos e aproximando cada vez mais da consciência do Atma e permitindo assim que o Atma manifeste a consciência dele nesse mundo, em cada atividade que a gente faz. Então não existem regras que vos detenham. Não existem regras para tempos específicos, porque a salvação está para além do tempo. Krishna diz, um pouco dessa prática traz uma grande ajuda. Então, um pouco de Karma Yoga, e às vezes Atma Kriya Yoga e o nosso sadhana, o que quer que a gente faça, com esse olhar e com essa intenção, vai trazer um apoio que não se perde nessa caminhada nossa de encontro com o divino. No verso 41. Nessa prática, ó Arjuna, a mente resoluta é focada. Os pensamentos dos indecisos são muito ramificados e infinitos. Esse verso aqui, Krishna está dando mais uma chave muito importante que ele disseca ela para frente nos próximos versos até o final desse capítulo. Que a gente só consegue, eu comecei a falar disso do foco lá atrás, a gente só consegue alcançar o nosso objetivo tendo foco, com a mente focada. Aí você fala, focada em quê? Bom, as nossas atividades do dia a dia já precisam ser focadas no que a gente está fazendo, para que a gente tenha bons efeitos e bom resultado do que a gente está fazendo. Seja dando uma aula, seja trabalhando com maçonaria, eu tenho que ter uma atenção, tenho que ter um foco que eu estou fazendo, seja trabalhando com uma planilha de números, eu tenho que ter um foco que eu estou fazendo, seja numa reunião, para que eu não perca o foco e abra outras janelas de temas distintos, eu preciso manter o foco no que eu estou falando. E na vida, o objetivo final da vida, e é o que o Krishna está trazendo aqui, de olhar para Arjuna, a gente tem que ter um foco de qual que é o objetivo de estarmos aqui. E a mente tem que estar resoluta e focada nisso. Para que a gente não permita que a mente expresse a natureza independente e autônoma dela, que é ir para o exterior e ficar passeando com os sentidos em todas as coisas. Então a gente precisa de ter foco nisso. E ele vai explicar um pouco mais qual que é o problema de não se ter foco e o foco no sagrado, que a gente precisa manter, e também o foco no não se apegar ao resultado das ações. Ele está falando disso aqui, vale a gente lembrar. Então a gente tem que ter foco, não se apegar aos resultados das ações e ao mesmo tempo manter o foco de fazer a ação
da melhor forma possível. Então, como não estás apegado às tuas ações e não estás apegado aos resultados das suas ações, a mente torna-se focada. É isso. Se você faz a ação preocupado com o resultado da ação, é muito pouco provável que você vai conseguir manter 100% da sua consciência e concentração no que precisa de ser feito. A gente está sempre preocupado se a gente vai conseguir alcançar o objetivo, ou a gente está preocupado também se a gente vai perder o objetivo se a gente não alcançar ele. Então a gente está preocupado em ganho e perda. Ele está explicando sobre a dualidade para Krishna, para Arjuna tirar o foco do medo, do ganho da perda, da dor e do prazer. Então ele está mantendo o foco nisso. Então, por isso que eu estou reforçando o que já está escrito. O intelecto que determina apenas uma coisa, o intelecto que determina apenas uma coisa permanece inabalavelmente fixo nela. A mente torna-se focada em Deus e somente em Deus. Permanecendo firme em Deus, nada pode abalar a pessoa. Vyaya Sayamika Buddhi. É o nome desse processo, desse perfil de foco. A mente resoluta tem um único foco. Quando a mente está estabelecida na meditação, quando a mente está calma e focada num só objetivo, nada pode mover a sua devoção, que é unifocada. Então, isso aqui, o Vivekananda está dando uma aula para todos nós aqui sobre a mente, sobre a importância de manter o foco da mente. E aí ele continua, sobre o foco na vida. O mesmo é verdade quando a pessoa se entrega a um caminho espiritual e só olha para esse caminho. Quando encontrou o seu caminho na vida. Não existe necessidade de procurar em mais nenhum lugar. Então, torna-se forte. Então, o Guruji está relembrando a todas as pessoas que estão no caminho espiritual e encontraram o seu caminho, a manter o foco nesse caminho para que ele tenha uma força, para que ele tenha buddhi, tenha força na mente. Buddhi, virya, tenha foco, força, e a fé vai vir junto. Em manter-se nesse caminho, em manter o foco no sadhana, em manter a consciência em Deus, em não perder a consciência em Deus e nem se apegar ao resultado das ações, que é o único jeito de manter o foco. Ele está reforçando e está dissecando cada vez mais, aprofundando cada vez mais em como que funciona a manifestação e o benefício do Karma Yoga na nossa condição e consciência de ser humano, para que a gente transcenda os paradigmas humanos e se conecte cada vez mais com as tendências do Atma, da alma. Gente, por enquanto está tudo bem até aqui? Estou falando muito rápido. Tudo bem? Então vamos. Vamos mais. Então no verso 37, tens direito à ação. Esse verso ele é extraordinário. Do que tem a ver com Karma Yoga, esse é um dos versos mais emblemáticos, mais significativos do que Krishna fala com Arjuna. Tem direitos à ação, mas somente à ação, nunca aos seus frutos. Não deixes que os frutos das suas obras sejam o seu motivo. Nem deixes que exista em ti qualquer apego à inatividade. Então ele está falando com a Arjuna. Faz o que você precisa fazer, sem se apegar aos frutos. E lembrando que você precisa fazer. Então não fica apegado aos frutos das ações, nem se apegue a não fazer a ação. Você precisa de fazer o que você veio fazer. E à medida que você faz o que você precisa fazer, eu volto lá na fórmula da paz. À medida que você faz o que você pode e deve fazer da melhor forma possível, com as ferramentas que a vida te deu, ferramenta física, instrumento, e também a ferramenta mental, competência, habilidade, talento, e entrega tudo isso para Deus, você vive em paz e você encontra felicidade. Então, essa é a chave do Karma Yoga. E esse verso é um verso muito importante no que tem a ver com isso. Como disse anteriormente, se trabalham, se cumprem o vosso dever, mas a vossa mente está focada apenas no que querem ganhar, nunca serão livres. E esse trabalho não será totalmente eficaz, porque existirão sempre dúvidas sobre se o vão fazer corretamente ou não. E aí, dúvidas aqui, se vão fazer corretamente ou não, não vai ser eficaz porque a mente não vai estar inteira, porque ela vai estar com medo de não ganhar o que ela ganharia dentro da concepção da mente da pessoa que está apegada com o ganho, ou com medo de perder o que ela poderia ganhar se ela não fizer de uma forma eficaz. Então, a conexão com o que você vai ganhar ou vai perder te tira da eficácia, da potencialidade que você tem. Porque existirão sempre dúvidas, e isso vai te enfraquecer do ponto de vista de centramento e de foco. Existirão sempre dúvidas sobre se irão atingir o vosso objetivo ou não. Devido a esse profundo medo do desconhecimento, este medo de não o fazer suficientemente bem, não o farão de forma eficaz. Então, o próprio medo já te limita de expressar o seu talento como um todo.
E o medo nasce de você não conseguir ter eficácia no que você vislumbra e que você quer. Então, o seu desejo te tira do seu foco, que te enfraquece, te tira da sua eficácia. Aqui, Krishna diz que tem o direito à ação, o que significa que tem de cumprir o vosso dharma. Mas só tem o direito a cumprir o vosso dharma, a ação, o trabalho. Krishna está ajudando a Arjuna e a todos nós. E ele está falando, em outras palavras, que a gente não tem direito, está falando de uma forma bem doce, que a gente não tem o direito sobre o resultado da ação. Por quê? Porque a gente não controla ele também. A gente pode fazer o melhor que a gente tem para fazer, com a competência, a inteligência, os instrumentos que a gente tem, e aí, por vezes a gente não vai controlar o resultado da ação. Porque o karma entra muitos outros fatores que independem só do nosso esforço em si. Se a gente ficar preso nisso, a gente vai desiludir na vida. Você pode fazer o melhor que você tem para fazer. Usar toda a competência que você tem, todo o conhecimento que você tem, todos os talentos, tudo que você tem, e não chegar no resultado. Se você faz isso uma vez, você pode manter o foco e manter a motivação. Mas se você está apegado ao resultado e faz outra vez, não chega o resultado, faz outra vez, não chega o resultado, faz outra vez, não chega o resultado, e assim na vida como um todo, você se desmotiva, primeiro no caminho espiritual, você desmotiva como pessoa, você desmotiva na vida. Isso em várias coisas. Imagina se você for um atleta de alto desempenho, e você está sempre focado no resultado, que é ganhar. Tudo bem. Mas você esquece que o mais importante é você fazer o melhor que você pode no momento que passa, com os instrumentos e o talento que você desenvolveu, e você não consegue fazer, fica só focado em ganhar, e não consegue ganhar uma vez, não ganha duas vezes, não ganha três vezes. Você se frustra na vida, como pessoa. Você vai desenvolver uma depressão, é possível que você abandone o seu dharma, que é nadar, por exemplo, se você for um nadador, um jogador de futebol, o que quer que seja, e assim por diante. Então, para que a gente cumpra o nosso dharma, a gente precisa de trabalhar no dharma da melhor forma possível, sem aquela expectativa de como que vai ser o resultado. E para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que ter um propósito. E quando o Karma Yoga se torna o nosso propósito, que é entregar para o divino o que a gente está fazendo, pronto, já não importa o resultado. Importa a gente fazer para que a gente tenha o que entregar. E no verso 48, estabelecido no yoga, faz as tuas ações tendo abandonado o apego, tendo te tornado equânime no fracasso e no sucesso. Pois é na equanimidade que está a essência do yoga. E aí a essência do yoga aqui, ele explica, é a essência da conexão, da manifestação da consciência do Atman no aqui e agora, através da personalidade que está aqui, se expressando, falando, fazendo e acontecendo. Se é a consciência do Atman que está aqui, se expressando, fazendo e acontecendo, e a gente faz pelo propósito de oferecer o que vai acontecer para Deus, fazendo o melhor que a gente pode, com a melhor das intenções, no aqui e agora, e a gente não está preso ao que a gente vai receber ou vai conquistar, a gente não vai ficar abalado se a gente vai ter sucesso ou vai ter fracasso naquela ação. E a gente consegue manter o foco e a mente em Deus, que é o que ele explica lá sobre a yoga da equanimidade e assim por diante. O yoga unir-vos ao divino. O que quer que façam é yoga, quando não estão apegados ao fruto da ação. Então, você é um marceneiro e está fazendo uma mesa e está entregando para Deus aquela atividade que está fazendo da melhor forma possível. Isso vai te trazer um estado de consciência de bem-estar, independente se a mesa vai ficar perfeita do jeito que sua mente imagina, ou sabe que sua competência pode fazer, ou não. Por quê? Porque às vezes a madeira que você está fazendo na mesa tem um defeito, tem uma trinca interna e não vai ficar perfeito, mas independe de você. Mas se você se frustrar com isso, você perde aquele estado de consciência, de prazer que a sua mente tem, e aí não é um prazer sensório, é um prazer em termos de consciência, em entregar para Deus o melhor que você pode. Aí você sai daquele nível de consciência, de conexão com o sagrado, e aí essa consciência se perde pela frustração de você não ter alcançado o que você queria. Então, o que quer que façam é yoga, quando não estão apegados ao fruto da ação. Quando estão com consciência do porquê que você está fazendo aquilo, é yoga. Mas o que quer que façam com expectativa, nunca vos libertará. Irão condenar-se, ficarão apegados ao mundo, ao mundo. Cristo diz, de que serve prestarem um serviço e depois andarem por aí a falar sobre ele? Quando alguém pratica karma yoga, larga o apego às suas próprias ações e aos frutos dessas ações. Quando deixa de ter gostos e desgostos, então está livre da alegria e da tristeza. A essência da equanimidade desperta e então alcança o divino. Então, aquela explicação que eu dei no início é sobre isso. Que quando você quando você pratica o karma yoga, entrega o mérito que você está fazendo, sem estar apegado
o que vai sair dali, a obra de arte que vai sair ou não da atividade que você está desempenhando, se ela vai ser a melhor possível ou vai ter limitações, você não vai sair daquele estado de equanimidade, bem-aventurança, às vezes, que a pessoa pode alcançar ao longo do tempo, à medida que ela vai praticando isso, porque ela não vai ficar triste ou feliz, você vai ficar perfeito dentro do que ele imaginou antes ou não. O que importa é o processo de fazer e a intenção por trás do que se fazer. E é isso, essa intenção que vai trazer a conexão, que vai trazer o despertar e que vai fazer você alcançar o divino. Enquanto existir julgamento, isso não é possível. Enquanto você estiver preso ao resultado da ação, isso não é possível. Então aqui, ele está falando e desenhando e redesenhando e reforçando sobre as tendências da mente de apego e aversão. Se eu estiver preso nessa tendência, que a minha mente tem, a minha, a sua e de todo ser humano, de apego e aversão, eu vou sofrer. E não vou conseguir me manter nesse nível de consciência, estado de consciência, de bem-estar, em estar me relacionando com Deus à medida que eu faço tudo. Todas as atividades, mundanas e espirituais. Se eu estiver fazendo um almoço, se eu estiver lavando a vasilha, se eu estiver limpando o banheiro, se eu estiver atendendo uma pessoa como psicólogo, se eu estiver construindo uma casa como pedreiro, se eu estiver fazendo tudo isso com a consciência de união, de Karma Yoga, entregando um método de tudo isso para Deus, sabendo que eu estou fazendo aqui agora, da melhor forma possível, com os talentos que eu tenho e querendo desenvolver mais meus talentos, com as ferramentas que eu tenho, entregando isso tudo, eu vou fazer tudo que eu preciso de fazer em estado de paz, vou alcançar felicidade, que vou estar em comunhão com o divino. Independente se eu estiver cansado ou não. Porque às vezes se eu for capinar ou limpar um jardim, eu vou ficar cansado. Se tiver que varrer um terreno enorme, eu vou ficar cansado. Mas se a consciência do porquê que eu estou fazendo aquilo, em que estado de consciência, o propósito que eu estou fazendo aquilo, estiver claro, eu fico cansado, mas fico em paz e fico feliz. E aí eu transcendo essas tendências da mente. Através da prática constante da indiferença ao sucesso e ao fracasso, na ação, um ser humano alcança o estado final de inabalável estabilidade na equanimidade. Isso é o culminar da Karma Yoga. Então, à medida que eu vou fazendo isso, lá no início, a gente vale lembrar que Krishna lembrou a Arjuna para relembrar propriamente de manter a consciência do para que você está fazendo Karma Yoga, de manter o propósito de oferecer para Deus o que você está fazendo e fazer da melhor forma possível, porque ele só precisa de fazer. O resultado da ação é com Deus. Ele tem que fazer o que tem que ser feito. No caso dele, ele é um kshatriya, um guerreiro. No meu caso, eu sou um psicólogo. No caso, uma pessoa pode ser um chefe de cozinha e vai cozinhar. É manter o foco. Quando eu mantenho isso ao longo do tempo, eu transcendo as tendências da mente, do apego e da aversão, que por sua vez vai me ajudar a transcender esses processos de apego ao sucesso e aversão ao fracasso. Então, vai manter a mente equânime. Vai trazer uma indiferença ao sucesso e ao fracasso, e cada vez mais a minha mente vai ficando estável nesse processo. No verso 30, no verso 50, nós já temos 1h30 aqui. Já temos 1h30. Está acabando, gente. Então, no verso 53, quando o seu intelecto, bem elucidado por me ouvir e firmemente fica estabelecido, permanecer inabalável numa mente concentrada, então alcançarás a visão do self e alcançarás o yoga, a união com o divino. Então, nesse estado de yoga, o intelecto atravessou o espelho da ilusão e afastou-se inteiramente dos prazeres desse mundo e do próximo. Vocês não se preocupam com essa vida ou com a próxima. Livraram-se completamente da falha, da distração, estão totalmente concentrados e afeiçoam-se à prática da meditação em Deus. Então, ele está explicando aqui, o Guruji aprofunda um pouco mais nesse comentário, que à medida que você transcende essa ilusão de busca de sucesso e evitação de fracasso, e seu único objetivo é se conectar com Deus e oferecer o método que você está fazendo, Karma Yoga, para Deus, você para de se preocupar com o resultado da ação, tanto nessa vida quanto na próxima. Você fica cada vez mais no presente, no aqui e agora. E quanto mais você está presente no aqui e agora, com um objetivo claro e a mente focada em Deus, mais você está em comunhão com Deus. E aí já não importa mais o que você está fazendo agora, o que você vai fazer na próxima vida, o resultado da ação que você está fazendo agora e assim por diante. O objetivo já está sendo realizado. Você já está vivendo o objetivo do sua Dharma, que é se conectar com Deus, na medida que você está fazendo tudo como um oferecimento para Deus. Krishna diz, quando a sua mente está calma, quando a sua mente não está pegada ao exterior, deixa a sua mente estar focada em Deus. Ele não diz, quando a sua mente está controlada, deixe-a só ficar assim. Diz que a mente tem de estar focada na forma
divina de Deus, na forma divina do próprio Narayana. Então, pratiquem a meditação em Deus e fiquem inabalavelmente e firmemente concentrados em Deus somente. Em tudo que a gente está fazendo, é claro que algumas atividades exigem um trabalho mental, mas se a gente, antes de fazer a atividade que exige um trabalho mental, já oferece para Deus, e no final da atividade oferece de novo, a gente já está conectado com Deus também, ainda que a gente esteja focado na planilha que a gente está trabalhando, ou num serviço braçal que a gente está fazendo que exige uma atenção específica, a gente já vai estar conectado com Deus, mesmo fazendo essa atividade em que a mente está ocupada. Então, quando a vossa mente tiver mudado o estado e a sua maneira de ver a vida, tente focar em alguma coisa nova. Caso contrário, a mente voltará às atividades passadas. A gente vale lembrar aqui que Krishna está dando uma orientação, ensinando a Arjuna como conduzir a própria mente dali para frente na vida, naquele processo, naquele momento da batalha, mas na vida, ensinando para ele e para todos nós. Caso contrário, a mente voltará para as atividades antigas. Como ele quer que Krishna, que Arjuna, mude o olhar que tem sobre a vida, transcenda os paradigmas que ele tem e passe a trazer para a consciência da vida a consciência do Atman, ele está ensinando para Arjuna e para nós a trazer consciência do Atman para a vida. E isso é um processo que exige reforço positivo e rememoração da mente de como fazer isso, de concentrar o tempo todo na mente. Concentrar o tempo todo a mente em lembrar de viver em Karma Yoga, de ter a consciência do Sankhya Yoga, que é que nós somos o Atman. E aí, nesse processo aqui, eu trouxe uma observação que é o mesmo processo que vale quando a gente vai trabalhar com um dependente químico, dentro da psicologia cognitivo comportamental, a gente vê que a gente estuda um processo que chama as rodas da compulsão. Então, uma pessoa que tem compulsão, por exemplo, em jogo, ela raramente consegue, a menos que seja pela graça divina, e eu transcendo a psicologia também, mas do ponto de vista comum de trabalho, raramente a pessoa consegue transcender a compulsão, uma compulsão negativa, sem girar a roda da compulsão para que ela envolva a mente em outras atividades. A mente dela estava o tempo todo envolvida numa compulsão específica, pensando em jogo, como jogar, como ganhar no jogo e assim por diante. E aí eu falo para jogo, para sexo, para droga, para workaholic, a pessoa que é viciada em jogar, a pessoa que em trabalhar, a pessoa que é viciada em qualquer coisa. Para que ela transcenda o vício, ela precisa de ocupar a mente ocupar muito a mente com outro tipo de atividade. Então ele está falando aqui, Krishna está ensinando para Arjuna e está ensinando para todos nós a mudar o vício que nós temos de manter a mente presa nos prazeres sensórios, e para transcender isso a gente precisa de focar a mente em outra coisa. E aqui ele explica claramente, a gente precisa de focar a mente em Deus para que a gente transcenda os vícios sensórios. E aí pode ser o vício sensório no nível já patológico, que são esses vícios sociais que eu citei aqui agora, seja os vícios sensórios pelos prazeres do mundo, que também não deixam de ser vício e limitam a gente de manter a mente focada no objetivo final da gente estar aqui nessa vida, que é estar focado em Deus. Então, ele ensina a fazer isso, a focar a mente quantas vezes forem necessárias no objetivo final. O verso 55, o Senhor diz: quando um homem expulsa, ó Partha, todos os desejos da mente e está satisfeito no céu, pelo céu, só por Deus mesmo, não por um prazer específico último, outro, então é considerado estável em inteligência. Então, quando a gente consegue educar a nossa mente a ficar concentrada em Deus, independente do que a gente está fazendo, e na vida como um todo, lembrando que esse é o objetivo da vida, a consciência e a mente é considerada estável já. E aí ele chama isso de uma inteligência específica. Quando a mente está inabalavelmente fixa em Deus, então a pessoa torna-se estável, de mente estável. Quando ela encontra Deus no seu interior, essa é a verdadeira inteligência, a verdadeira sabedoria. Então esse é o objetivo final. E isso que a gente tem que trabalhar para que a gente alcance. No verso 56. Ele cuja mente fica tranquila no meio das tristezas e dos prazeres está livre do desejo. Ele em quem o apego, o temor e a ira morreram é o sábio de compreensão firme. Então, quando a gente conseguiu transcender, através daquele exercício e orientação que Krishna deu, os sofrimentos, por não nos identificar com o sofrimento passageiro das coisas, por sair dessa ignorância, de que nós não somos essa personalidade, mas nós somos o Atma, e quando a gente consegue transcender o apego e a aversão sobre o resultado das ações, a gente para de ter tanto medo na vida. E para de ter raiva, e assim por diante. A pessoa consegue
nós conseguimos, e a expectativa é que todos nós cheguemos nesse estado de consciência, estabilizar a mente em Deus. A gente passa a viver de um outro jeito em meio a todo esse drama do mundo e da vida como um todo. Então, quando a mente está firme e calma, quando a mente de uma alma que realizou Deus não tem sede dos prazeres do mundo, quando aceita o prazer e a dor de igual forma e permanece sempre equilibrada em qualquer tipo de experiência, ela é um mune. Aí, Guruji aqui está, Vijayananda está trazendo uma explicação, está dando um nome para esse ser que alcançou esse perfil de consciência. Ele chama de muni. Mais ainda, ele chama de muniraj. É um muni adiantado, um rei muni. É uma pessoa merecedora. Como está firme na compreensão, ele é permitido dar conhecimento. Ele é permitido partilhar as suas experiências de Deus. É a pessoa que alcançou esse nível de consciência divino e pode difundir isso no mundo. Por causa de sua mente autocontrolada e equilibrada, ela é permitida ajudar os outros. Vocês lembram que ele fala lá atrás que para que aquele que quer ajudar o outro precisa primeiro se fortalecer? Ele está falando para a pessoa precisa se tornar um muniraj para poder ajudar eficientemente alguém nesse processo de realização do divino. Por causa da sua mente autocontrolada e equilibrada, ele é permitido ajudar os outros. Devido à estabilidade do seu estado mental, porque é pura nas suas ações. A pessoa, o objetivo final dele não está preocupado com ganho e perda. Vocês lembram disso? Então a pessoa não está limitada por isso. Ela não está limitada por nada. Tem o controle total do seu discurso como um único. Ou seja, a pessoa ela não vai falar bobeira, vai falar coisas eficientes e não vai falar além do necessário. Quando a mente está inteiramente absorta no divino e quando o seu discurso é para o bem maior das pessoas, essa pessoa torna-se como um muni, um grande sábio. Então, muni é esse sábio. Então, a pessoa, quando alcança esse nível de consciência, é o que Paramahansa Vishwananda está citando e colocando essa pessoa como sábio. Sábio é quem alcançou esse nível de consciência. E é o sábio que tem a força de apoiar os outros. E no verso 60, nós estamos acabando já, gente. Mesmo a mente do homem sábio que trabalha para a perfeição é arrebatada pela insistência veemente dos sentidos, ó filho de Kunti. Ele está lembrando aqui, depois de chegar até o nível de sábio, ele está lembrando aquele início do processo que a mente continua com as tendências que ela tem nutrido há, às vezes, centenas de anos. Então, para a gente transcender isso e focar a consciência no divino, manter o foco, a gente precisa de adestrar e administrar os sentidos, porque eles, por vezes, vão tentar vir à tona e trazer um interesse pelo exterior, além do foco no interior. Enquanto o apego aos gozos dos objetos dos sentidos permanecer no coração do homem, e aí, vamos mais, os seus sentidos irão levá-lo ao desfrute dos objetos dos sentidos. A sua mente, o seu intelecto, não poderão descansar firmes em Deus, por causa dos sentidos que arrebatam a mente. Deus, Krishna, diz que é preciso controlar todos os sentidos. Assim a mente entrará nessa estabilidade, a mente ainda se pode agitar, mas existirá apenas um objetivo, alcançar a visão de Deus. Aqui está falando num nível profundo, que à medida que a gente começa nesse exercício de focar nossa consciência, manter a mente focada em Deus, os sentidos vão continuar lutando por vezes para ir para o exterior, para continuar com as tendências que ele tinha antes. Por quê? Porque os sentidos e a mente, como se ela estivessem viciada nessa nutrição dos sentidos que ela tem a vida toda. E além disso, quando a gente foca o máximo possível em Deus, a gente está transcendendo nossas tendências antigas, existem os vritis e os sanskaras, que são tendências da mente que por vezes vêm à tona. Por mais que você está no caminho, está fazendo prática há anos, pode ser que tenha um vriti latente na sua consciência, muito antiga, que ele pode vir à tona. Quando ele vem, pode vir uma tendência, uma vontade dos sentidos de focar em alguma coisa externa e sair desse processo que você tem lutado, você tem se esforçado e trabalhado para manter esse foco interno, e aí a mente vai querer ir lá fora, vai querer ver o mundo, mas se você está focado e mantém claro o objetivo final do que você está fazendo e por que você está aqui, a mente tem a força, que ela já controlou os sentidos, de voltar o foco para Deus. E aí você não se perde no caminho. Então, no verso 61, ele fala um pouco mais sobre esse processo para que a gente não se perca. Não tenhamos uma perda de foco e a gente não se perca no caminho. Então, tendo controlado todos os sentidos, ele tem de se sentar firmemente em yoga, totalmente absorto em mim. Por quê? Porque por vezes vão vir
essa vontade da mente de explorar o sentido e os sentidos explorar o mundo. Então a gente tem que ter um foco e tem que ter força, tem que estar estável, tem que sentar firmemente em yoga, sentar firmemente nessa prática de conexão com o divino, de karma yoga, de oferecimento, manter o foco no sadhana. Por isso que o sadhana se torna um estilo de vida, não é só uma prática que a gente faz ali 1 hora por dia. Totalmente absorto em mim, ele, cujos sentidos estão dominados, a sua inteligência está firmemente assente no seu lugar apropriado, firmemente conectada e direcionada para Deus. Krishna diz, então estão abandonados a mim. O self de todos os selves sou eu. Aí Krishna está trazendo uma amplificação do processo desse olhar aqui, que a gente precisa estar focado no Atma, na alma, à medida que a gente faz as coisas. E aqui ele está esclarecendo que a alma e o Atma, a alma e o objetivo de todo o Atma é ele mesmo. Então, quando a gente está focado no Atma, a gente está focado nele. Ele explica que eu sou aquele que está sentado em todos os bhaktas, em cada coração humano. Um Atma Kriya Yogi, um tipo de praticante dessa vertente da Bhakti Marga, e outras tradições podem ter outro tipo de praticante, um devoto deve encontrar o divino, deve encontrar o guru dentro do seu próprio self. Então, os devotos de Vishvananda precisam de encontrar Vishvananda dentro do self, dentro do Atma dele, dentro da alma. Isso tornará a pessoa plenamente realizada. Mas se a mente está dispersa durante as vossas atividades diárias, então, mesmo enquanto se sentam para meditar, ela estará dançando por ali. Isso é o que eu já tinha dito antes, que é o estilo de vida de sadhana. A gente precisa de manter a mente focada em cada coisa para que a gente consiga focar muito profundamente quando a gente está fazendo o sadhana específico da prática de yoga ou da prática espiritual que a gente faz. É por isso que sempre que existem as pessoas, é por isso que sempre que dizem as pessoas para meditar, elas o acham muito difícil. E é por isso que o japa é tão importante. Então, tem muita gente que tem dificuldade em sentar para meditar porque elas não mantêm uma mente focada ao longo das outras atividades como um todo. E aí, quando ela precisa de meditar e focar só nisso, só em Deus, a mente dela não para, porque ela está sempre permitindo que os sentidos passeiem à vontade ao longo da vida e os sentidos e a mente se expressem à vontade, faça o que quiser, sem um freio, sem uma rédea, sem um controle. Então, quando ela precisa de controlar, os sentidos e a mente têm muita força sobre o ato. Então, a gente precisa de fazer do sadhana um estilo de vida, e não só a prática espiritual em específico, como sadhana. Sadhana aí se torna algo mais amplo. Ficou clara essa ideia de sadhana, essa outra perspectiva de sadhana? Ficou? Obrigado. Quando começam a entoar o nome de Deus, aqui eu só trouxe um comentário do Vishvananda para mostrar, acho que todos aqui fazem a prática da repetição do nome de Deus na Masmarana, Japa Kriya, né, o nome que a gente dá. Então, a força disso. Então, quando começam a entoar o nome de Deus, treinam-se para controlarem a vossa mente, o vosso coração, os vossos sentidos. Tendo controlado todos os sentidos, tendo reunido a todo o apego, a todos os desejos e controlado a mente, o intelecto deve concentrar-se em Krishna, em Deus. Para um bhakta, para aquele que realmente anseia por Deus, a mente não deve estar em nenhuma outra coisa, deve permanecer no Mestre e em Deus. Então aqui ele está trazendo mais um reforço de que a gente deve manter a nossa mente concentrada e focada em Deus em todas as atividades que a gente está fazendo. E o Jananda traz aqui que a repetição do nome de Deus, e a gente pode repetir o nome de Deus em várias outras atividades, não só quando a gente senta para fazer repetição, ajuda a nos manter com foco e a consciência e a mente centrada no Mestre e em Deus. E aqui uma janela que se abre só essa parte aqui, esses 2 versos próximos, eles dão uma aula de vida para a gente, para todos nós, que já vale o Bhagavad Gita, só esses 2 versos. Mas é uma clareza muito grande que traz para nós sobre como a gente conseguir se manter com esse foco de Deus em nossa vida. Então, nele, cuja mente habita os objetos dos sentidos, com um interesse absorvente, cria-se apego aos mesmos. Ou seja, quando você faz alguma coisa com o interesse do resultado, a gente já cria apego pelo que vai acontecer. Do apego surge o desejo, e do desejo surge a raiva. A raiva leva à desorientação. Da desorientação vem a perda de memória. E por esse meio, a inteligência é destruída.
Na inteligência destruída, a pessoa perece. Esses dois versos aqui, eles são uma aula de como que a pessoa se mantém na vida, como a gente se perde na vida. Então, quando a gente faz as coisas na vida com o objetivo final do resultado que a gente está fazendo, que a gente está ensinando, desenhando, fazendo uma maquete para nós aqui. Quando a gente não cumpre as nossas atividades em um formato de karma yoga, entregando os méritos do que a gente vai fazer para Deus, sem o foco no resultado que a gente vai fazer, a gente já cria um apego pelo que a gente vai conseguir. Porque a gente cria um desejo de conseguir de determinada forma. Se eu crio o desejo, se eu não realizar aquele desejo, eu vou criar uma raiva. Se eu realizar o desejo, eu vou criar um apego. Então, o apego e a aversão vai nascer independentemente do resultado, quando a gente está preso no resultado. E a gente vai ter problema. Porque quando nasce a raiva, e aí, se eu consigo um negócio, eu crio um apego, uma hora, se eu tenho apego por esse copo, uma hora, tem um copo na minha mão, por esse telefone. Se eu crio um apego por esse telefone, se eu perco o telefone, eu vou criar uma raiva. Se alguém estraga o telefone, eu vou ter raiva. Se o telefone fica obsoleto, uma hora eu vou ter raiva. E assim por diante. Então a raiva vai nascer do apego. Então se eu consigo um negócio, eu me apego. Se eu não consigo, eu já sinto raiva de uma vez, porque eu não consegui. Então a raiva leva à desorientação. Eu perco o meu centramento, o foco último, que deveria ser o foco no meu objetivo de vida. O foco em Deus. Quando eu perco o foco, eu perco o discernimento. Perdendo o discernimento, eu perco a memória. Então, eu esqueço o que eu estou fazendo aqui, eu esqueço o propósito, o que eu preciso fazer, e assim por diante. Quando eu perco a minha memória, e eu perco essa inteligência, aí eu começo a fazer escolhas erradas. E aí, quando eu começo a fazer as escolhas erradas na vida, eu me perco. Eu e todos nós. Então, esses dois versos, são dois versos, verso 62 e verso 63 do Bhagavad Gita, são versos que mostram como a gente se manter na vida centrado no objetivo último, para cumprir o nosso Adharma, o nosso Vishvadharma, cumprir o que a gente veio fazer aqui como alma e como pessoa também. Esses versos são muito importantes, porque ele mostra qual que é a origem, o embrião da raiva, que nasce do apego pelas atividades, que nasce o apego pelas, desculpa, vamos lá. Mostra o embrião da raiva que nasce do descontrole dos sentidos, que gera o apego e a aversão, que vai gerar raiva, que vai gerar a desorientação, a perda de memória, o esquecimento que eu estou fazendo aqui, que vai fazer o perder o discernimento, perdendo o discernimento, vou fazer as escolhas erradas na vida. E aí eu vou me perder na vida. Verso 63. Para aquele que não está em yoga, para aquele que não está focado nessa comunhão divina, no Karma Yoga, nesse objetivo final, não existe inteligência nem concentração para aquele sem concentração. Então, ele está continuando um pouquinho o que a gente acabou de ver ali. Eu vou ler de novo. Para aquele que não está em yoga, não existe inteligência nem concentração. Para aquele sem concentração, não existe paz. E para o inquieto, como pode existir a felicidade? E aí, isso aqui é um fechamento dessa história toda que ele está falando. Só ver se é isso mesmo. Ele está trazendo aqui que se eu não mantenho o foco, a minha mente focada, centrada no objetivo final da vida, que é a realização de Deus, eu vou fazer as escolhas erradas, eu não vou ter o discernimento, porque eu vou sempre cair na raiva e aí vou perder o discernimento, perder a memória, vou fazer as escolhas erradas e assim por diante. E eu não vou ter centramento, não vou ter concentração para fazer o que eu preciso fazer na vida, porque eu vou estar sempre preso. E aí esse verso ele vai retomando alguns versos. Eu vou estar sempre preso no resultado que eu vou alcançar na atividade. Se eu estou preso no resultado que eu vou alcançar, eu não consigo fazer com eficácia, com eficiência, e não consigo manter o foco e o nível, e o padrão de consciência, de comunhão com o objetivo, que é com Deus. Com isso, eu não tenho paz. E aí eu lembro lá da fórmula da paz. Se eu não tenho paz, eu vou estar com a mente sempre inquieta e presa nos objetivos do que eu quero alcançar, e eu nunca vou ter felicidade. Por isso, aqui vale uma lembrança de manter sempre o estilo de vida de foco. E o sadhana se torna o estilo de vida e não só a prática espiritual específica. Então, quando a mente segue os sentidos, se a mente e os sentidos de um homem não estão disciplinados, não estão focados no divino, os seus sentidos vão arrastar a sua mente com eles. Isso pode afetar o intelecto. Ao afastar-se de Deus,
a pessoa irá procurar o exterior e automaticamente irá degradar-se. O Guruji faz um comentário aqui, Vishwananda faz um comentário, ampliando um pouco mais aqueles dois versos, 62 e 63, de como que a gente se perde na vida e se afasta de Deus. Então, com a mente presa nos sentidos, os sentidos vão estar apegados aos resultados das ações, que vai gerar raiva, que vai gerar a perda do discernimento, que vai gerar a perda da memória, depois a perda do discernimento, que a gente vai fazer as escolhas erradas e a gente vai se afastar de Deus. O intelecto vai estar preso no mundo. E através disso, a pessoa automaticamente presa no mundo, ela vai se degradar, porque ela vai se afastar de Deus e do divino. Bom, essa é a prática, é a parte do capítulo 2. Falei muito aqui, peço desculpa pelo atraso do início e o tanto que eu precisei de falar, porque são vários temas muito importantes que são trazidos nesse capítulo. E se uma pessoa ler só esse capítulo e colocar em prática na vida, ela já vai conseguir se transformar e se melhorar bastante, porque esse capítulo traz muitas chaves de como a gente se realizar e se manter conectado com o divino. Bom, é isso que eu tinha para a gente hoje. Agradeço a todos. Prem Cebola, Sadhguru se Swami Janana Mahaprabhu Ki Jai. Alguém quer fazer algum comentário, trazer alguma pergunta? Sinta-se à vontade. Eu acho que dá para abrir o microfone aí, está fechado de todo mundo, se não me engano. Mas se vocês quiserem abrir, falar alguma coisa, com vontade. Jai Gurudev. Esse capítulo realmente tem hora que até parece que é tudo também, né? Parece que é tudo. Realmente, se a gente conseguir, né, seguir tudo isso, eu acho que a gente chega lá, né, no objetivo final. Porque por mais que eu acho que depois o Bhagavad Gita aí vai também focar em Bhakti e tudo, mas se a gente focar já no Karma Yoga, que é entregar tudo a Deus, já é Bhakti Yoga também, né? Exatamente. Depois ele vai entrar ainda em Bhakti Yoga. O próximo Isso. capítulo é Karma Yoga. Ele vai reforçar e destrinchar um pouco mais isso. Sim. E ele vai fazendo isso até chegar em Bhakti Yoga. Exatamente. Sim. Mas é isso, está tudo interligado, né? Está tudo interligado, Se muito a gente interligado. conseguir realmente focar, enfim, essa história de realmente não focar no fruto da ação, porque eu acho que a nossa educação é toda focada no fruto da ação, né? Exatamente. Aí eu acho, enfim, que realmente a gente chega lá, mas é um trabalho diário, minuto a minuto, porque a nossa mente, eu acho que é muito viciada nisso, né? No fruto. Se a gente for pensar, às vezes tem centenas, milhares de anos que a nossa consciência está expressando essa tendência. A gente tem que reverter e tem que ter um reforço muito intenso para focar a consciência no Atman, em Deus. É um trabalho de vida, da vida inteira, constante, de todo momento. Mas aqui está a aula de como fazer, e o para que fazer, e a importância de fazer. Né? E a importância do sadhana que a gente vê, né? Porque só pela mente a gente não consegue, assim, ter esse modelo. Não vou focar no fruto da ação, mas quando vê, eu estou focada, né? Fiquei triste, fiquei desapontada porque tal coisa não deu tal resultado. Mas então vão lá para o japa, vão fazer japa, vão... Isso, né? Exatamente. É esse ciclo aí. Vamos entregar a Guruji, a Deus e pronto. E a vida inteira fazendo isso. Tira aí. Eu queria falar assim, foi maravilhoso esse capítulo, eu acho que é um mapa, realmente, como a gente se comportar, né? Para crescer espiritualmente, viver na vida. Agora, eu estava aqui, às vezes, dizendo, Alex, eu acho que pelo momento complicado que o ser humano e a sociedade está vivendo, tem hora que dá um nó na minha cabeça. Aí tinha horas que eu dizia, meu Deus, quando é falado no Bhagavad Gita, por exemplo, Krishna é que faz tudo, tudo que acontece é a vontade dele. Aí a gente vê essa guerra louca lá no Oriente Médio, essa matança para tudo quanto é lado. Dá um nó na cabeça. Aí vem o Dharma, e aí? Será que eles acham que estão cumprindo o Dharma deles ou não? Eu sei que me deu um nó na cabeça aí, nesse aspecto
o senhor trouxer para o lado da sociedade, de como o nosso mundo está vivendo. Agora, maravilhoso como mapa para a gente se comportar individualmente, nosso crescimento individual como ser humano, como devotos, para ser feliz, para alcançar realização. Maravilhoso. Mas que deu um nó na minha cabeça nesse outro lado, deu. Dá mesmo, Ana. Eu vejo assim, é uma forma, ao mesmo tempo que dá um nó, se a gente acredita nas palavras de Krishna, e a gente deveria acreditar, tudo está sob o controle dele. Então tem algum propósito para algumas coisas que são até absurdas para o nosso olhar humano. E como Krishna, e aqui e querendo ou não, a gente está estudando sobre uma guerra e Krishna está orientando um kshatriya, que é um guerreiro, do porquê lutar. A gente conseguir levar esse olhar de que os corpos que morrem nessas guerras, nessa chacina, no terrorismo, são só os corpos que morrem, esses seres que são eternos, vai ser criado para eles uma outra oportunidade para que eles possam cumprir o objetivo final, às vezes pode dar um alento para nossa mente e consciência. E, de alguma forma, se tudo está sob o controle de Krishna, que é o que ele está escrito aqui no Gita, a gente precisa ter a fé de entender que deve ter algum propósito que a gente não entende. E aí vai pela fé mesmo. É esquisito, mas lá está falando, o Gita está falando claramente. Tudo está sob o controle dele. Então as coisas acontecem sob a vontade dele. Se a gente for ver o Bhagavad Gita, a quantidade de pessoas que morreram eram milhões de pessoas no campo de batalha. Literalmente. Eu já cheguei a falar isso, né, na introdução. O tanto de cavalo, o tanto de elefante, o tanto de homem, todos morreram. E Krishna permitiu que acontecesse. Tinha um propósito aquilo ali. E aí, quando a gente vai ver dentro do Mahabharata, realmente tem um propósito aquela guerra e o Bhagavad Gita. Então, ainda que a gente não compreenda as coisas que parecem irracionais que os homens estão fazendo, se Deus permite, tem algum propósito. E aí vale muito mais ainda a gente acreditar nessa aula que ele deu de Sankhya Yoga, que é o início desse capítulo, que ele fala muito sobre a gente entender nós como Atma e alma e cada ser vivo que está nesse mundo como Atma e alma. E aí a gente consegue transcender um pouquinho esse sofrimento que gera mesmo na nossa mente, na nossa consciência, de ver atrocidade, gente matando criança e assim por diante. A gente vê que aquela criança é uma alma e tinha um papel para cumprir ali que já foi cumprido, porque se Deus está permitindo que ela foi embora, já foi cumprido. E aí vai cumprir outro papel de outro jeito. Eu acho que tenta aliviar um pouquinho para nós, mas dá um nó na cabeça mesmo, não escolhe você não. É sofrido a gente ver algumas coisas. Mas ainda vai focar. E é difícil a gente manter essa equanimidade que ele tanto fala, de não se envolver, de não sofrer junto. É Né? difícil. É difícil. A gente põe isso em prática nessa situação que a gente está vivendo. Mas quando você observar o porquê de uma guerra, normalmente é o que está dito nesse capítulo. Apego. É apego ao corpo, apego à terra, apego à minha filosofia, apego à minha religião, apego aos meus valores, apego à minha crença. Apego... Isso acaba desembocando nesse processo. É isso mesmo. E aí a gente vê que realmente o capítulo 2, para mim, só bastava ele. Quer dizer, mas estou dizendo, ele é muito sério, esse capítulo. Todos são sérios, mas esse capítulo ele ensina muita coisa para a vida, para o olhar que a gente tem que ter sobre a vida. Ele é bem prático para a vida do dia a dia. Porque se a gente, quando olha para uma situação dessa que a gente está vendo no mundo, a gente identifica tudo dentro do capítulo 2. Isso. Aí você fala, por que está acontecendo tudo isso? Porque com aquele desequilíbrio, que a raiva levou a raiva, que a raiva faz com que você perca a cabeça, que você faça as maluquices, as coisas assim. É tudo que está escrito aí. É tudo que está escrito, é isso mesmo. Está acontecendo. Então, tudo bem, a gente pode ser que não saiba o detalhe do porquê que cada alma que está ali está vivenciando aquele drama. E que tem uma razão de ser dela estar vivenciando aquele drama também, porque senão ela teria nascido nos Estados Unidos ou aqui, sei lá onde. Aqui exatamente. A gente vive outros dramas, mas eu acho legal isso, quer dizer, o que a gente olha para fora e vê aqui no mundo é exatamente o que ele está dizendo aí. Todos os desequilíbrios, todas as coisas, todos os apegos, e a falta de equanimidade, o meu certo não é o seu é errado, e aí começa todo esse drama. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que não explica no detalhe, mas explica no geral. Explica no geral. Para mim também explica muita coisa. Como que a mente funciona, como que os povos funcionam. Aí da mente vai para os povos, tem tudo a ver o que você está falando.
E você tá, se você, então por isso que a gente tem que, nós temos, como ele fala no início lá que você colocou, a gente tem que se trabalhar primeiro, se curar para poder depois ajudar os outros. É Como é exatamente. que o cego vai guiar outro cego? Era o que Jesus falava, o cego não pode guiar outro cego. Exatamente. A gente tem que primeiro começar a enxergar alguma coisa para poder se melhorar e daí a gente começar a poder ajudar, porque senão é tudo Isso. cego, guiando cego, só vai cair no buraco, não vai ter Vai jeito. cair no buraco e vai machucar todo mundo, mas dá problema. Não é isso. Alguém quer trazer uma contribuição? Vamos olhar? Bom, se não, então vamos fazer um Om e a gente encerra, então. Inspiremos. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Shri Guru Bhyo Namaha. Hari Om. Brahma se bolou Satgurudev se Swami Vijnana Mahaprabhu ki. É, Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, a gente que agradece. valeu, foi muito bom. Obrigada. Obrigada, gente. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Até mais. Valeu. Valeu. Tá, obrigada. Obrigado.